Bom, então é isso, galera. É, tudo bem aí? Espero que tudo sob controle com vocês. Vamos para a nossa aula extra de limpeza de vesícula e fígado. No grupo de WhatsApp aí a gente discutiu bastante sobre essa possibilidade de limpeza e como o nosso foco sempre é aí a detox. Eu me propus a deixar essa aula para vocês como um material extra, como uma aula complementar, e que é uma aula que eu já ministrei em algumas outras vezes. Eu principalmente ministrei ela no meu curso de Fisiologia da Nutrição, que eu ministrei online. Então eu fiz questão de deixar aqui para vocês, estou gravando novamente, é claro, né? Para que eu possa direcionar aqui para o nosso projeto da Bioquímica à Mesa. Então, toda essa aula que vocês terão agora é baseada nesse livro do Dr. Andreas Moritz. Infelizmente ele já faleceu, mas é um livro que traz tudo sobre a limpeza do fígado e da vesícula. É uma leitura que vale a pena, se vocês quiserem adquirir esse livro, acho que é de fácil aquisição. E também, claro que é interessante que você chegue às suas conclusões, que você faça o seu procedimento e não basicamente só no que nós vamos apresentar aqui. Então o foco é fazer com que ocorra uma limpeza de vesícula e uma limpeza de fígado, e isso consequentemente promova um efeito de saúde no indivíduo. Então, vamos à aulinha, né? Ela tem uma duração bastante rápida e é bastante otimizada para esse processo de limpeza de fígado. Então, basicamente, nós partimos de uma sobrecarga hepática que vem em detrimento de um processo de desbiose, em detrimento de uma dieta a longo prazo rica em gordura ou até mesmo rica em frutose, isso podendo levar a um quadro de SIBO, e o quadro de SIBO, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado, acaba levando uma sobrecarga hepática, levando uma maior taxa de intoxicação por metilaminas, ou até mesmo por espécies reativas de oxigênio, ou pelos componentes que nós vamos aprender aqui, que são os derivados de sais biliares, e essa modulação dos derivados secundários de sais biliares, que são metabolizados por bactérias do trato gastrointestinal. Então nós vamos tentar observar como fazer a modulação e a excreção desses sais biliares pela via intestinal. Fato é que os sais biliares são produzidos no fígado e são armazenados na vesícula. E um fígado em sobrecarga por uma inflamação crônica ou até mesmo por resistência periférica à insulina é um fígado que produz sais biliares de forma comprometida. Então nós temos aqui esse artigo de 2012 que já mostra uma alteração no metabolismo de sais biliares, levando a um processo carcinogênico. E só para justificar o quanto é interessante fazer essa mobilização de sais biliares, fazer esse turnover de sal biliar e, por sua vez, diminuir a sobrecarga do indivíduo, até mesmo dos marcadores sanguíneos de dislipidemias. Quando a gente faz essa reset nos sais biliares, nós conseguimos diminuir as dislipidemias. Então, nessa publicação da Catherine de 2014, ela já mostra que uma maior taxa de exposição a LPS, que é o que nós estamos observando já há algum tempo durante o curso, esse LPS, o derivado de membrana celular de bactérias gram-negativas, faz com que ocorra uma exposição do fígado a esse componente, uma maior ativação de Toll-like receptor 4 pelo LPS e, consequentemente, essa ativação de Toll-like receptor 4 induz uma resposta mais carcinogênica, um aumento aqui desse risco de câncer. Isso pode ocorrer em detrimento também do DCA, como está aqui, que na verdade é o ácido desoxicólico. Esse ácido desoxicólico é produzido em detrimento do metabolismo dos sais biliares pelas bactérias, ou seja, uma produção bacteriana de ácido desoxicólico, gerando a maior probabilidade de câncer de fígado. Então nós vamos observar hoje, dentro desta aula extra, como fazer um mecanismo de limpeza de fígado, como resetar essa vesícula que está com sal biliar não desejável aqui, um sal biliar que já fez muitos ciclos de ida e volta, e esses ciclos fazendo com que ocorra um comprometimento do organismo. Então nós temos uma outra evidência que é essa de 2015, mostrando que muitas das vezes a probabilidade, o efeito maior carcinogênico se dá em detrimento do metabolismo de sais biliares. Então nós temos aqui uma afirmação mostrando que o metabólito derivado de sais biliares secundários tem um efeito carcinogênico em uma dieta com padrão americanizado. Nesse estudo aqui, eles avaliaram o padrão dietético americanizado e compararam com o padrão dietético rural e viram que indivíduos que têm um padrão alimentar com fast foods têm maior desconjugação de sais biliares, maior degradação de sal biliar primário em sal biliar secundário e, por sua vez, maior probabilidade de desenvolver um câncer
Então, talvez seja interessante que tenhamos a compreensão de como funciona esse metabolismo de sais biliares. Então, só para ratificar aqui nessa publicação recente, os autores mostram esse efeito a uma dieta urbana comparando com uma dieta rural. E aí eles mostram que indivíduos que têm um padrão americanizado têm 65 casos de câncer para cada 100 mil habitantes, ao passo que indivíduos que têm uma dieta rural têm menos do que 5 casos de câncer para cada 100 mil habitantes. E é claro que, surpreendentemente, aqui nós vemos o metabolismo de sais biliares da dieta padrão africana como sendo um mecanismo protetor, mas quando comparado a esse americanizado, esse indivíduo que tem um padrão não rural, e é assim que nós entendemos, ó, esse padrão de dieta americanizada, ele faz com que tenha maior degradação de sais biliares, e essa degradação de sais biliares, por sua vez, leva a maior taxa de carcinogênese. Bom, então vamos entender um pouquinho dos sais biliares. Primeiro, sais biliares são sintetizados no fígado, são armazenados na vesícula biliar e fazem um ciclo enterohepático. Então, sobre o metabolismo de sais biliares, eu gostaria que nós tivéssemos à frente das outras pessoas. Hoje, por exemplo, eu postei algo no Instagram que eu já havia postado há 3 anos no Facebook e que hoje ainda é extremamente moderno. O que eu mostrei em 2012? Mostrei lá que nós tínhamos uma alteração de permeabilidade intestinal em detrimento do consumo de glúten, que isso faz com que ocorra uma taxa de intox muito maior. E aí eu fiz essa publicação hoje. Então nós estamos aqui em 2015 falando de metabolismo de sais biliares, e pode ser que daqui 3 ou 4 anos isso seja algo moderno e novo, e hoje talvez ainda ridicularizado. Mas que bom que a verdade tem 3 fases e que num breve momento isso será a maior verdade de todas. Eu acredito muito na modulação e no papel da microbiota fazendo o efeito de melhora da imunidade inata. Então, nessa publicação de 2013, aqui nós temos essa frase, essa argumentação dizendo que a microbiota, as espécies bacterianas, desenvolvem mecanismos de proteção e de elevação da imunidade inata, diminuindo inflamações metabólicas. Então, sobre sais biliares, talvez qual seja o grande problema? O grande problema talvez seja o fato desses cristais que são formados dentro da vesícula biliar obstruírem esse canal, que é o canal de saída da vesícula biliar ao ducto biliar, e esse ducto biliar que leva até o intestino delgado e sais biliares. Esses cálculos, quando obstruem esse canal aqui, isso é extremamente doloroso, causa dores homéricas, e esse processo inflamatório pode levar a um mecanismo de ruptura e, por sua vez, contaminação de toda a caixa torácica. Essa vermelhidão apresentada aqui na imagem superior está representando um processo inflamatório da vesícula biliar. Então, nesses mecanismos agudos de inflamação de vesícula, é claro que não se recomenda fazer esse padrão de dieta que eu vou apresentar agora. Isso deve ser feito no indivíduo que não está na crise. Talvez na crise até mesmo a cirurgia seja uma ação que nós não possamos aí interferir nesse processo. Mas é importante que entendamos um pouquinho de metabolismo de sais biliares. Então, os cálculos biliares, eu coloquei aqui um texto de onde vêm esses cálculos biliares, normalmente são esses precipitados, esses acumulados concentrados de sais biliares e que acabam se acumulando na vesícula biliar ou ainda em toda essa árvore biliar, e que esses cálculos biliares são compostos predominantemente por colesterol e cálculos de colesterol, bilirrubinato de cálcio, normalmente formados a partir de algum componente mineral, e nesse caso o cálcio, e a importância desses cálculos aqui terem uma capacidade de obstruir, como nós vimos nas imagens anteriores. Então esse texto aqui é um texto de um atlas de fisiologia, só para que a gente entenda o que é a formação dos cálculos biliares, que nada mais é do que um precipitado de sais biliares com esse bilirrubinato de cálcio. Esses cálculos acabam influenciando num processo muito doloroso de caminho desses cristais, e isso podendo gerar essa acumulação, podendo gerar esse cálculo. Então, hoje já sabe-se que um mecanismo de diminuir essa
cristalização, essa calcificação, é submeter o indivíduo a um consumo crônico de ácido málico. O consumo do ácido málico faz com que ocorra uma redução nessa característica cristalizada, que gere uma característica mais coloidal e que esses cristais possam migrar de uma forma bastante tranquila e serem eliminados pelo trato gastrointestinal. Essa é uma imagem de uma retirada de vesícula com uma infinidade de cristais aqui, esses cálculos de sais biliares, e só para que a gente entenda o nível de comprometimento que pode ter um paciente. Sempre é importante que tenhamos imagens para poder embasar o nosso tratamento dietoterápico de retirada pela via intestinal desses sais biliares. Aqui é mais uma imagem de uma enorme cristalização aqui de sais biliares e mais uma imagem esquemática garantindo aqui essa passagem dos cálculos e essa retirada dos cálculos. Qual é o grande problema de uma obstrução do ducto biliar? O maior problema é essa obstrução junto ao vértice de ligação com o ducto pancreático. Caso ocorra uma obstrução desse ducto biliar no vértice de ligação com o ducto pancreático, isso pode levar a uma pancreatite, e essa pancreatite pode ter consequências seríssimas. Então é fundamental que façamos todos os procedimentos passo a passo e que só façamos esse processo de limpeza de fígado naquele paciente que realmente tem um poder de adesão à dieta de 100%. Naquele que nós temos um critério de elegibilidade para que ele faça a dieta a partir da fidelização desse paciente a você. Aquele que já esteja extremamente fidelizado e que seja um paciente seu, que vai seguir obrigatoriamente todos os passos da dieta. Então nós temos aqui um artigo de revisão mostrando a prevalência dessa fisiopatologia da litíase biliar em pacientes submetidos a transplantes de órgãos, mostrando que, considerando que a população brasileira é de cerca de 190 milhões de habitantes e que desses 105 milhões têm idade igual ou acima a 20 anos, estima-se que 10 milhões de brasileiros com mais de 20 anos de idade apresentem litíase biliar. Ou seja, da população geral, de um estudo aqui de prevalência, um estudo publicado em 2009 de prevalência de litíase biliar, a litíase biliar é uma das condições mais comuns e a sua prevalência varia de acordo com diversos grupos populacionais, mas que no Brasil nós temos um valor extremamente significativo. Esse valor, tanto no Brasil, os autores desse trabalho, então, já determinado através de avaliações de sonografia da população, nesse caso aqui de Curitiba, que a prevalência de cololitíase é de aproximadamente 10% em indivíduos com mais de 20 anos. Ou seja, partindo de uma população de 190 milhões, nós temos aí um N muito significativo de indivíduos que podem passar por esse quadro. Logo, é fundamental que numa capacitação desse nível, nós abordássemos esse tema. Então, essa aula está baseada basicamente numa limpeza ou numa detox a partir de suco de maçã, é a forma mais natural de ser feita. Ela está baseada em duas fundamentações, no livro do Dr. Andreas Moritz e numa adaptação à dieta do livro que foi feita pela doutora Juliana Gerax, que é hoje, inclusive, minha sócia numa empresa e que é uma grande amiga, uma grande estudiosa da área de nutrição funcional. Ela que inclusive tem doutorado pela Unesp e que atua na região de São Carlos, em São Paulo, e que prontamente cedeu aqui a sua adaptação à dieta de limpeza de fígado de uma estratégia nutricional para fazer. Bom, a limpeza de fígado baseia-se aproximadamente em
5 dias, quando utilizamos como referência o livro do Dr. Andreas Moritz. Ele parte do pressuposto que você deve escolher os dias e colocar aqui os dias da semana, que deve fazer um jejum, esse jejum e submetido após a um desjejum, na verdade que tem um jejum de 10, 11 horas entre a última refeição e até o início da dieta, então é muito normal, você come antes de dormir e vai começá-la pela manhã. Que você faça o consumo de meio litro de suco de maçã, ou que isso seja feito, né, esse meio litro de suco de maçã, que você toma ele de jejum ou no meio da manhã. No almoço, você pode comer somente arroz integral, isso é o que está baseado aqui na dieta do Dr. André Moritz, que você pode associar isso com verduras e legumes, ou pode até inclusive fazer uma sopa, comer salada e tomar suco natural. É proibido todo e qualquer alimento industrializado, só pode entrar com alimento natural, alimento vegetal, e que o consumo de arroz seja bastante moderado. No jantar, você toma mais meio litro de suco de maçã, ou isso no meio da tarde. Para esse meio litro de maçã, você deve bater no liquidificador de 3 a 4 maçãs com a casca e aproximadamente 250 ml de água mineral. Coe sem colocar adoçante. Use maçã orgânica, preferencialmente de feiras orgânicas, e não use qualquer tipo de suco artificial, de caixinha ou de vidro. Então notem que é uma dieta bastante restritiva. Você só pode comer frutas, legumes e verduras, eu costumo dizer que é uma dieta de FLV. O máximo que pode comer é um arrozinho e nada mais de industrializado, bastante líquido e 1 litro de suco de maçã por dia. No sexto dia, então são 5 dias de uma dieta rica em crus, de uma dieta rica nesses alimentos, e no sexto dia você vai fazer o desjejum, você vai preparar novamente 1 litro de suco de maçã e vai tomar como desjejum até as 13 horas. Vai almoçar um pouquinho e nesse dia, no sexto dia, vai fazer uma sessão de hidrocolo durante o dia para ter o intestino livre de fezes. Então aqui é uma conduta bastante médica, né, que vai fazer essa limpeza de cólon com uma hidrocoloterapia. E às 17 horas vai fazer um preparo de sal amargo, que é o sulfato de magnésio. Vai diluir 4 colheres de sopa de sal amargo em 800 ml de água mineral. E isso dará 4 copos de 200 ml quase cheios. Então você vai fazer aqui um preparo de 1 litro com uma quantidade significativa de sal amargo. Daqui dá aproximadamente 60 gramas, uma quantidade bem significativa. Aí tomar o primeiro copo de sal amargo. Pode tomar meio copo de água mineral pura para bochechar, porque o gosto é extremamente horroroso. E ainda pode utilizar canudo, porque o gosto realmente é inacreditável. Lá para as 7 horas você toma o segundo copo de sal amargo. Às 21 horas, se ainda não tiver evacuado, faça um enema com 2 frascos de fosfoenema. E aí, claro, que isso aqui é uma conduta médica, né? Misturar meio copo de 100 ml em azeite de oliva extra virgem às 9 horas da noite. Depois, um quarto do copo de suco de limão. Ou seja, você vai usar suco de aproximadamente 3 limões e vai colocar com azeite de oliva, vai misturar muito bem. E às 10 horas da noite você vai tomar essa mistura em pé ao lado da cama, sem nenhuma interrupção. Vai tomar de guti-guti. Isso vai fazer com que que o limão associado ao azeite de oliva gere uma contração significativa da vesícula biliar, porque vai fazer uma mega produção de CCK, de colicistoquinina, associada a uma grande produção de secretina. Tanto a secretina quanto a colicistoquinina vão otimizar essa retirada do sal biliar para o lúmen e vai fazer com que ele saia de forma integral, e isso vai embora junto com as fezes. Bom, deve-se deitar imediatamente após fazer isso, e claro que vai ficar deitado só ao tempo em que o intestino já vai começar a funcionar. Bom, no 7º dia, às 8 horas da manhã, você vai tomar o terceiro copo de sal amargo, daquele preparo que você fez, e beba água 1 hora antes dessa terceira porção aqui. Então, próximo ao sal amargo, não deixa diluir esse sal amargo. É para que ele tenha uma concentração muito significativa quando você tomá-lo. Às 10 horas da manhã você vai tomar o 4º copo de sal amargo,
que é o último, né, desse processo como um todo, e só vai poder tomar suco fresco e poder fazer a limpeza propriamente dita, agora voltar à reintrodução alimentar aos poucos. Comer alimentos sólidos, mas começar com alimentos bem de leve e tal. Então o sétimo dia só para dar mais uma limpeza de intestino e otimizar essa retirada de qualquer tipo de cálculo que tem ali. Comece a ingerir aos poucos a comida e é isso. Bom, beba sempre que tiver sede, água, né? Exceto logo após o sal amargo, que é para que não dilua e ele possa exercer um papel de limpeza do intestino. E somente 2 horas após a ingestão da mistura de sal com limão. Ou seja, ele tem que ficar no intestino quando o intestino ainda está vazio, otimizando essa contração de vesícula. Então, o objetivo de não tomar água próximo ao sal amargo é para que não tire essa concentração que gera uma carga osmolar bastante significativa, e não tomar água próximo ao limão com azeite de oliva é para que tenha uma correta ativação da colecistoquinina e dessa cretina e uma boa contração de vesícula e retirada para as fezes desse sal biliar. Bom, deve repetir uma vez por mês, de preferência na lua nova ou na crescente, não me pergunte por quê, até zerar a presença das pedras e fazer no máximo 12 vezes, evitar a lua cheia e lua minguante, não me pergunte por quê, mas provavelmente devido ao exercício da força gravitacional sobre o organismo. Mas claro que isso aqui está descrito no livro do Dr. Andreas Moritz. A lista de compras para fazer a dieta deve ser de 36 maçãs, porque você vai tomar durante os 5 primeiros dias suco de maçã, pelo menos 1 litro todo dia. Os limões para que você faça a utilização junto com o sal com azeite de oliva, desculpa, não é o sal, é o azeite de oliva no 6º dia, e um pote pequeno de 80 gramas de sal amargo, que é o que você vai utilizar para essas 4 colheres de sopa. Então você vai usar para aproximadamente 20 gramas de sal amargo para cada copo de água bem cheio. Então você vai tomar 4 vezes isso, 2 vezes no 6º dia e 2 vezes no 7º dia. 2 frascos de fosfenema, se for necessário, para fazer essa limpeza de intestino, e azeite de oliva extra virgem. Bom, a dieta adaptada da doutora Juliana Gerax, ou Juliana Gerret, que é assim como ela gosta de ser chamada. Então, essa dieta tem algumas orientações muito mais específicas aqui, que eu gostaria que vocês fizessem uma leitura com bastante calma, mas que seja interessante aqui do ponto de vista nutricional. Vou enfatizar o que eu acredito mais importante. Então, pessoas que retiraram a vesícula ou têm cálculo vesicular, tomaram uma caixinha, uma garrafa de suco de cranberry por 3 semanas antes de iniciar a terapia de desintoxicação da vesícula. Enxagar a boca com bicarbonato de sódio diluído em água, escovar os dentes várias vezes ao dia para que o ácido málico ingerido não danifique os dentes. São todas orientações. Ainda, durante toda a semana da dieta, evite beber e comer alimentos, bebidas frias ou congeladas, pois esfriam o fígado e minimizam a eficácia da limpeza. Repetir uma vez por mês, de preferência na lua nova ou crescente, preferencialmente na lua nova, até zerar a presença das pedras, no máximo 12 vezes, evitar a lua cheia. Após esse período, fazer apenas uma vez ao ano na lua nova ou crescente. Suspender os suplementos nutricionais e medicamentos, se possível, claro, durante esse período de dieta. Não usar sal comum, refinado. Se é para usar, utilize o sal marinho ou, de preferência, o sal rosa, aquele do Himalaia. Pode beber água em qualquer hora durante a limpeza hepática, exceto logo após e um pouco antes de ingerir o sal de Epsom, que é o sulfato de magnésio. Beber a água, se for beber, antes, 20 minutos antes, é longe para que não ocorra aquele efeito de diluição que eu acabei de explicar para vocês. Evitar beber água das 9h30 da noite até as 2 da manhã. E se acontecer de se levantar, né, com exceção das pessoas em situações especiais, pode beber água sempre que tiver com sede. Evitar de beber água nesse período, porque é o momento em que o organismo está otimizando essa homogeneização do ácido málico com os sais biliares, fazendo com que ocorra essa gelatinização dos próprios cristais.
Alimentos que não devem ser consumidos durante a terapia de desintoxicação de fígado e vesícula. Proteínas, de maneira geral, não pode comer. Embutidos, em hipótese alguma, isso aqui eu acho que é durante a vida toda. Leite, derivados, queijos. E aí vamos, queijo de búfala, soja não pode, leguminosas, glúten, amendoim, oleaginosa, frutas secas, carboidratos refinados, gorduras saturadas, sucos de frutas industrializados, refrigerantes, bebida alcoólica, bebida com gás, café, sopas industrializadas. Gente, só o que pode é FLV, fruta, legume e verdura. Proibido chás industrializados, temperos industrializados, adoçantes e tudo isso. Alimentos permitidos durante a terapia. Chazinho em sachê. Ela, preferencialmente, aqui recomenda essa marca. Ou ervas secas. Temperos, se for naturais, nenhum problema. Eu gosto muito do alecrim. Acho que é bem interessante ser utilizado. Orégano também. Aproveita já e mata um pouco de fungo que nós podemos ter no trato gastrointestinal na forma de levedura. Principalmente a Candida albicans. Que é o motivo da nossa segunda aula extra. Bom, frutas secas pode utilizar, mas eu acho que deve usar com bastante moderação. E eu gostaria que vocês enfatizassem entre verduras e legumes frescos. Soja fermentada eu particularmente não gosto, mas a Juliana vê com bons olhos. Como eu não gosto de mudar a dieta dos outros, isso é o que está aqui no protocolo estabelecido por ela, mas eu particularmente não gosto. E arroz integral particularmente também não gosto. Eu gosto bastante de arroz branco se for utilizar com bastante moderação. Mais uma vez nós temos aqui o cronograma dos dias da dieta. E aí nós temos aqui uma possibilidade de café da manhã, do meio litro de suco de maçã e ou tome durante toda a manhã apenas o meio litro de suco. Almoço e jantar, o que eu considero aqui bastante interessante é o arroz branco, legumes e verduras, frutas e suco se for natural nenhum problema, ou sopinha caseira com legumes e verduras. Lanchinho da tarde, mais uma vez o suco de maçã, então notem que é uma dieta muito restritiva para esse meio litro de suco de maçã. Bata no liquidificador de 3 a 4 maçãs, utilize um copo de água de 150 ml, como nós já havíamos visto na dieta doutora Andrei Moritz, da Juliana Gerret, é absolutamente a mesma coisa. Uma colher de chá de ácido málico pode substituir o suco de maçã. E aí basta diluir em 1000 ml ou 1500 ml de água filtrada em temperatura ambiente. Isso substitui 1 litro de suco de maçã. Então, se você não tiver saco para ficar fazendo suco de maçã, pode comprar ácido málico e diluí-lo em 1000 ml de água. É uma possibilidade. Cuidado com essa utilização do ácido málico em grande quantidade. É importante também sempre enxaguar com bicarbonato a boca. O café da manhã aqui uma sugestão de dieta, uma sugestão de o que pode utilizar com o suco de maçã, sempre compondo esse intervalo da manhã. No almoço, quais os alimentos recomendados por ela, lanche da tarde, jantar, ceia. Uma possibilidade de usar batata Yacon crua, eu acho fantástica, utilizar como se fosse uma maçã, mas a batata Yacon crua é um alimento fantástico de ser consumido. Água e chá opcional aqui de ser utilizado, notem que é uma dieta bastante restritiva. No sexto dia, você vai usar 1 litro de suco de maçã. Pode até comer alguma coisinha, mas não acho interessante comer muita coisa. No almoço, à 1 da tarde, comer um arrozinho branco, uma comida bem leve. Após a 1h30, não come nem beba mais nada, exceto água, que pode. Às 18 horas, você faz o preparo de sal de Epsom, ou sal amargo, ou sulfato de magnésio. Dilui 4 colheres de sopa em 800 ml de água. Isso dará aproximadamente 4 copos de 200 ml. E aí você toma o primeiro copo de sal amargo, pode tomar meio copo de água mineral pura para bochechar e enxaguar. É recomendável enxaguar a boca com bicarbonato, porque o gosto disso aqui é horroroso e ainda pode dar um problema na coloração dos dentes, pode até enxaguar a boca depois. Às 8 horas da noite, toma o segundo copo, esse segundo meio copo aqui de água, né? E aí nós já estamos falando de enxaguar a boca com meio copo depois, mas assim, quanto menos utilizar, melhor. Recomendável enxaguar a boca com bicarbonato e pode cuspir fora isso ou escovar o dente. Às 21 horas, se não evacuar, olha só, se não evacuar, fazer um enema com 2 frascos de fosfoenema ou flit enema. Isso é só providenciar a compra numa farmácia, numa drogaria e tal.
Às 9h45, misturar em um frasco meio copo, 150 ml de azeite de oliva extra virgem, mais uma vez, 3/4 do copo de suco de limão, homogeneizar muito bem. E aqui a Juliana também sugere, né, que pode-se utilizar esse grapefruit. Feche bem o frasco, agite fortemente, cerca de 20 vezes, até que a solução esteja aquosa, homogênea, e toma tudo isso. Isso vai gerar uma contração de vesícula, né? Tomar essa mistura em pé, ao lado da cama, sem interrupção. Tente não levantar mais do que 5 minutos, não levar mais do que 5 minutos para tomar isso, né? Então tenta tomar e deita, né? É tomar rapidão, é tomar de guti-guti de preferência. Pode tomar com canudo, até porque o gosto não é muito legal, e pode tomar também uma colher pequena de mel em seguida. Eu particularmente não recomendo. Se tiver sede, espere pelo menos 2 horas para tomar água. Deite-se imediatamente e isso que é o mais interessante de tudo, ó, deite de barriga para cima, com a cabeça mais alta que o corpo. Pode colocar 1 ou 2 travesseiros para levantar a cabeça. Se quiser, deite do lado direito, com os joelhos dobrados, por 20 a 30 minutos e fique em silêncio. Não deite em hipótese alguma do lado esquerdo. Deite virado para o lado direito, porque para o lado esquerdo essas pedrinhas podem obstruir o canal do pâncreas, então não é legal. Se for para deitar, deita virado para o lado direito ou de barriga para cima. As pedras, então, estarão se movimentando pelos ductos e as bolinhas, né, não vão, tipo, se grudar umas às outras, porque elas estão se movimentando e o cara consegue sentir essa pedrinha saindo. Em seguida, durma, se você conseguir, provavelmente não vai conseguir, porque você vai ter que levantar para evacuar, e inclusive vai evacuar essas pedras. Eu sugiro que você pegue uma peneira, daquelas muito grandes, aquelas peneiras antigas, coloque em cima do vaso e evacue lá, porque você vai evacuar bastante água, para que você possa separar essas pedrinhas e visualizá-las. No 7º dia já é uma dieta de recomposição, então você vai tomar de novo os outros 2 copos de sal amargo, só para reintroduzir a alimentação, e comece com uma alimentação muito simples, muito pouquinha. E coma muito pouco. No início da noite, da manhã do dia seguinte, deve voltar à rotina alimentar, mas de uma dieta bastante saudável. Deve tomar bastante água, exceto próximo ao sal amargo e também próximo à ingestão do azeite de oliva com o limão. Bom, aqui uma sugestão de compra, sugestão de referência de leitura, as 36 maçãs, o limão, o pote pequeno de sal de Epsom, os 2 frascos de fosfenema para gerar limpeza de intestino e o azeite de oliva extra virgem. Bom, gente, finaliza essa aula dizendo que o mais importante de tudo é que possamos ter também 12 horas de jejum obrigatoriamente ao longo da nossa vida. Isso garante muito esse turnover de sal biliar e diminui a precipitação dos cristais. Acredito muito na modulação de metabolismo, microbiota e imunidade a partir da dieta, por isso acredito muito nessa limpeza de fígado de forma nutricional e mais saudável. Muito obrigado, espero que tenham gostado dessa aula extra sobre mecanismos ou dieta de limpeza de fígado e dieta de limpeza da vesícula biliar. Um abraço, fiquem com Deus.